O lago Kinneret sempre foi o coração hídrico de Israel, mas quando seu nível começou a despencar, o país decidiu fazer o impossível, levar água do Mar Morro acima para salvar sua principal fonte de vida. Número 1. O lago que sustenta uma nação. O lago Kinneret é a fonte de água potável mais importante de Israel e, por muito tempo, parecia inesgotável. As pessoas confiavam nele como se fosse um reservatório eterno, até que o nível começou a baixar de forma preocupante. Nesse momento crítico, o país tomou uma decisão inédita na história: fazer o mar subir terreno acima. Nem colinas, nem solos difíceis impediram esse plano ousado. Número 2. A engenharia que fez a água subir. Israel usou estações de bombeamento poderosas para fazer a água fluir para cima. Quase 300 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de shekels, foram investidos e uma imensa área de solo foi escavada. Tudo isso para transportar água salgada do mar Mediterrâneo até o lago que fornece água potável ao país. Parece loucura, mas em um lugar onde cada gota é preciosa, essa loucura vira engenharia. Número 3. O espelho do norte de Israel. No mapa, o Kinneret brilha como um grande espelho na região norte. Mas ele não reflete apenas o céu. Reflete também o futuro de Israel. Conhecido como Mar da Galileia, apesar do nome sugerir salinidade, o lago é de água doce e relativamente pequeno, com aproximadamente 19 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Número 4. A transformação do século XX. O que já foi um lago pacato de pescadores se tornou o núcleo do sistema hídrico de Israel. Durante séculos, as pessoas pescavam tilápias, irrigavam seus campos com riachos próximos e viviam de forma simples. Mas, no século XX, Israel transformou o Kinneret em seu coração de água, enviando recursos hídricos para regiões antes totalmente áridas, até o deserto profundo. Número 5. O salto demográfico e o plano revolucionário. Nas décadas de 1950 e 1960, Israel crescia num ritmo acelerado. A população aumentava. As cidades se expandiam em direção ao sul e não havia água doce suficiente nessas áreas. Foi então que surgiu um plano que mudaria o país para sempre: criar o Portador Nacional de Água e fazer a vida correr por dentro de tubos. Número 6. Escavando um rio artificial. Construir esse sistema foi como esculpir um rio humano na pedra. Foram retirados milhões de pés cúbicos de rocha, convertendo, são mais de 80 mil metros cúbicos, cortando falésias e despejando toneladas de concreto. O projeto custou cerca de 5% do PIB do país na época, uma quantia gigantesca. Mas não havia alternativa. Aos poucos, estações de bombeamento, túneis, tubulações e reservatórios se estenderam a partir da margem norte do Kinneret. Número 7. A água que correu pelo deserto. O sistema alcançou mais de 80 milhas, aproximadamente 128 quilômetros, descendo as encostas da Galileia, atravessando vales e colinas até chegar ao centro do país e avançar ainda mais para o árido Negev. Onde antes havia apenas areia, começaram a surgir campos e pomares. Quando o sistema entrou em operação em 1964, foi um marco nacional. Número 8. O coração que alimenta a terra. Com o lançamento do sistema, Israel sentiu pela primeira vez que podia controlar a natureza, como se tivesse criado uma veia mágica alimentando o próprio solo. O Kinneret deixou de ser apenas um lago e se tornou a artéria do país. Todos os anos, cerca de 105 bilhões de galões, algo próximo de 400 milhões de metros cúbicos, saíam dele, quase metade do consumo total de Israel naquele período. A água do lago chegava às torneiras das casas, irrigava plantações e alcançava até os kibbutzim mais ao sul. Número 9. A exaustão de um gigante. Graças ao Kinneret,
Israel não só sobreviveu, prosperou. Porém, como todo coração, ele tinha seus limites. Quanto mais água o país retirava, mais rápido o lago enfraquecia. Chegou um momento em que o Kinneret começou realmente a sofrer. Sua linha de vida estava desaparecendo. Entre as décadas de 1960 e 1980, o nível do lago se mantinha estável entre 686 e 689 pés abaixo do nível do mar, cerca de 209 a 217 metros negativos. Tudo parecia normal, e o lago conseguia se recuperar naturalmente. Número 10. O declínio acelerado. Mas, perto do fim do século, as secas ficaram mais intensas e frequentes. O marcador do nível da água caía mais e mais. O Kinneret estava encolhendo. No inverno, quando normalmente deveria subir, quase não apresentava aumento. No verão, durante o período de bombeamento ativo, o nível caía por dezenas de polegadas, cerca de dezenas de centímetros. Em 2001, o lago atingiu a linha vermelha inferior, cerca de 699 pés negativos, mais de 213 metros abaixo do nível do mar. Número 11. Quando o lago começou a adoecer. Abaixo dessa linha começavam os processos temidos. O sal preso no fundo começava a subir, a água ficava amarga e o ecossistema entrava em colapso. Cientistas alertavam que, se o lago baixasse mais 3 pés, quase 1 metro, ele se transformaria em uma poça salobra, praticamente um mini-mar morto. Para se ter uma ideia, 4 polegadas de água equivalem a cerca de 528 milhões de galões, ou mais de 2 milhões de metros cúbicos. Uma queda de 3 pés representava a perda de bilhões de galões, água suficiente para abastecer cidades inteiras. Número 12. Sem alternativas. Mesmo assim, Israel não podia abrir mão dessa fonte. Não existiam outras opções reais. O país continuou bombeando, mesmo enquanto o lago enfraquecia. Em certo momento, os israelenses até reduziram a retirada de água do Kinneret, mas o lago continuava diminuindo nas épocas de seca. Número 13. O Rio Jordão também estava falhando. O problema não era apenas o consumo interno. Seu principal alimentador, o Rio Jordão, estava trazendo menos água a cada ano. As nascentes nas colinas de Golã secavam mais cedo, e a estação de chuvas ficava mais curta. No norte, Líbano e Síria construíram barragens e estações de bombeamento, reduzindo ainda mais o fluxo. O Kinneret estava deixando de receber centenas de milhões de galões. Número 14. O pior momento da história do lago. Em 2008, a pior previsão se tornou realidade. O nível caiu abaixo da linha preta, cerca de 705 pés negativos, mais de 215 metros abaixo do nível do mar. Era um recorde histórico. As estações de bombeamento quase não conseguiam mais operar. A artéria principal do país estava secando. Barcos ficaram encalhados no fundo. Raízes de árvores expostas na lama mostravam a nova margem. Manchetes de jornais estampavam alertas como Kinneret, à beira do colapso, e o lago precisa de ajuda. Número 15. O mar que parecia ser a solução. Mas onde buscar água se o próprio Kinneret sempre fora a salvação? Ao redor só havia deserto, rocha e, a oeste, um gigante azul, o Mar Mediterrâneo. À primeira vista, parecia a solução perfeita. Era só encher o lago com água do mar. Simples, certo? Mas o Kinneret tem regras próprias. A água do Mediterrâneo é salgada demais para ser misturada com o principal lago de água doce do país. Seria como jogar salmoura dentro de água mineral. É líquido, mas não faz sentido. Número 16. A ideia que virou ciência impossível. Então Israel decidiu não lutar contra a natureza, mas superá-la com inteligência. Por volta de 2018, nasceu um projeto que parecia desafiar a física.
o reverso do portador nacional de água. O mesmo sistema que antes levava a água do Kinneret até o mar, agora trabalharia ao contrário, bombeando água do Mar Morro acima, contra a gravidade. Número 17. A genialidade do plano. A ideia era simples e brilhante: trazer água do mar, dessalinizá-la e só então enviá-la para o interior, exatamente onde era necessária. O mais impressionante: Israel não precisou construir dezenas de novos centros. O país já dominava há anos a arte de transformar água salgada em água doce. Número 18. A força industrial da dessalinização. A usina de dessalinização de Ashkelon, atual Grafia, se tornou um símbolo do milagre hídrico de Israel quando entrou em operação em 2005. Na época, foi a maior instalação do tipo no mundo. Localizada na costa do Mediterrâneo, parecia uma cidade industrial. Redes enormes de tubulações, tanques gigantes, bombas poderosas e operação contínua. Ela não só purifica a água, ela viabiliza todo o sistema hídrico moderno de Israel. Produz cerca de 32 bilhões de galões por ano, mais de 120 milhões de metros cúbicos, suficiente para abastecer uma metrópole inteira. Número 19. A expansão com a usina de Sorek. Depois de Ashkelon, veio Sorek, inaugurada em 2013, uma obra ainda mais impressionante dentro do sistema de dessalinização israelense. Essa instalação gigantesca é capaz de produzir 40 bilhões de galões por ano, cerca de 150 milhões de metros cúbicos. Suas membranas são as maiores do mundo, acelerando o processo e tornando-o muito mais eficiente. Além dela, existem outras 3 usinas que também contribuem para reabastecer o Kinneret, e juntas, elas geram mais de 80 bilhões de galões anuais, algo como 300 milhões de metros cúbicos. Número 20. A perfeição da osmose reversa. Todas essas usinas, conectadas ao sistema de reversão do portador nacional, funcionam com o princípio da osmose reversa, uma filtragem minuciosa levada ao extremo. A água dessalinizada, porém, precisa ser ajustada. Ela se torna pura demais, com poucos minerais, e precisa ser enriquecida para ser adequada ao consumo e para não corroer tubulações. Mesmo assim, essa água não vai toda diretamente para o Kinneret, já que boa parte dela também atende à demanda do país. Número 21. A vigilância sobre o nível do lago. A Autoridade de Água de Israel monitora o lago constantemente, observando as linhas vermelha e preta. A linha vermelha inferior indica o ponto em que o Kinneret começa a sufocar. O ecossistema sofre, as margens secam e algas se proliferam. Se o nível cai abaixo desse ponto e a temporada de chuvas é fraca, o sistema de reversão é ativado. A água dessalinizada passa a ser bombeada para dentro do Kinneret e toda a extração é interrompida. Número 22. A façanha de fazer água subir montanha acima. Mesmo dessalinizada, a água precisa subir ladeiras e terrenos íngremes. E isso só foi possível graças à moderna infraestrutura criada sobre a rede antiga. Israel se tornou o primeiro país do mundo capaz de fazer água do mar subir uma montanha para salvar um lago natural. Se antes o Kinneret abastecia a nação, agora é a nação que devolve água ao Kinneret, criando artérias que o mantêm vivo. Número 23. Reconstruindo o sistema hídrico inteiro. Para que a água pudesse fluir no sentido contrário, foi preciso praticamente reconstruir a rede nacional. Tubos, bombas, filtros, tudo que antes servia para empurrar a água morro abaixo, agora precisava levantar água morro acima. As bombas antigas não suportavam a pressão, os tubos eram estreitos demais e as estações foram projetadas para o fluxo oposto. Engenheiros da Mekorot começaram então a remontar o sistema hídrico do país como um enorme conjunto de peças. Número 24. O elevador de água de Israel. O projeto custou quase 1 bilhão de shekels,
cerca de 274 milhões de dólares. E, com esse investimento, Israel construiu algo que nunca teve: um verdadeiro elevador de água. Um novo oleoduto foi instalado desde a costa mediterrânea, avançando por cerca de 18 milhas, aproximadamente 29 quilômetros, atravessando vales, colinas e terrenos pedregosos até chegar à Galileia. Número 25. O caminho difícil da tubulação. O trajeto é cheio de desafios: rochas, desníveis bruscos, calor extremo. Mas os tubos não podem parar. No mapa, o oleoduto se estende da costa para o norte, passando sob olivais e entre colinas, onde nunca houve estradas. Ele termina no reservatório de Tel Salman, o ponto onde a água dessalinizada do Mediterrâneo faz uma pausa antes de entrar no Kinneret. Número 26. O pulmão do novo sistema. No reservatório, a pressão é equilibrada, o fluxo se estabiliza e sistemas de controle verificam a qualidade da água. Isso garante que o abastecimento ao lago siga exatamente o cronograma, sem picos ou oscilações que possam afetar seu equilíbrio. O reservatório, visto de fora, parece um espelho tranquilo no meio das colinas da Baixa Galileia, mas é o coração da operação. Dali, engenheiros controlam volumes, redirecionam fluxos e ajustam pressões conforme a estação. Com a estação de bombeamento ao lado, forma-se um circuito fechado que permite, pela primeira vez na história do país, que a água flua ao contrário. Não do Kinneret para a costa, mas da costa para o Kinneret, de volta para a fonte. Número 27. A artéria que inverteu a história. Uma das partes mais marcantes da nova infraestrutura é o enorme duto de 5,4 pés, cerca de 1,65 metros, de largura instalado paralelo ao antigo portador nacional. Essa artéria inverteu literalmente a história. Agora, a água corre no sentido contrário. Enquanto o projeto avançava, dezenas de milhas de novas conexões foram instaladas, trechos antigos reforçados, válvulas trocadas e subestações modernizadas. Algumas seções precisaram ser abertas no meio de paisagens vivas. Número 28. A força das novas estações de bombeamento. Uma nova estação de bombeamento foi construída perto de Ein Ayub, fornecendo o principal impulso para elevar a água. Outras estações menores foram distribuídas ao longo do caminho, formando uma escada hidráulica que permite à água subir sem sobrecargas. No fim de 2022, após quase 5 anos de obras, o projeto foi concluído. Número 29. A operação que salva o lago. Agora, sempre que o nível do Kinneret começa a cair, basta um comando do Centro de Controle de Recursos Hídricos para acionar as bombas. Em seguida, a água doce e purificada do Mediterrâneo inicia sua jornada rumo ao lago. Em 2023, Israel se tornou o primeiro país do mundo a usar água do mar para manter e salvar um lago natural de água doce. Durante o outono e o inverno, épocas em que o nível costuma baixar, o Kinneret recebe até 1,3 milhão de galões por hora, algo como quase 5.000 metros cúbicos, de água mediterrânea. Número 30. A cultura israelense de reaproveitar cada gota. Mesmo assim, salvar o Kinneret não depende apenas dessa engenharia monumental. Israel é um país que aprendeu a viver com escassez hídrica e, por isso, suas estratégias às vezes parecem incomuns para outros lugares. Qualquer quantidade de água importa. O país salva o lago não somente dessalinizando a água do mar, mas também reaproveitando água já usada, literalmente trazendo-a de volta à vida. Cada galão tratado e reinserido no sistema é um galão que não precisa ser retirado do lago mais importante do país. Número 31. O campeão mundial de reciclagem de água. Hoje, Israel reutiliza cerca de 90% de toda a sua água residual. Um recorde mundial absoluto. Para comparação,
países europeus tratam aproximadamente 30%, enquanto os Estados Unidos ficam abaixo de 10%. Quase toda essa água reciclada vai para a agricultura, campos, pomares e vinhedos. O que antes era esgoto, agora irriga trigo, laranjais e até flores cultivadas no deserto. Isso só é possível graças a um sistema de engenharia gigantesco que, em escala, rivaliza com o próprio portador nacional de água. Número 32. O centro do milagre da água reutilizada. No coração desse sistema está a estação de tratamento de Shafdan, localizada entre Tel Aviv e Rishon LeZion. Em funcionamento desde o início da década de 1980, ela é considerada uma das mais avançadas do mundo. Sua missão é tratar a água residual da maior área urbana de Israel, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Todos os dias, cerca de 98 milhões de galões, mais de 370 milhões de litros, chegam ao local para passar por etapas de purificação mecânica, biológica e por filtragem em areia e solo. Número 33. A purificação que imita a natureza. Depois desse processo, a água fica limpa o suficiente para irrigar, sem causar danos ao solo ou às plantações. Mas Shafdan não é apenas uma estação de tratamento, é quase um ecossistema próprio. A água passa por camadas de areia nas regiões de Rehovot e Ness Ziona, filtrando-se novamente no subsolo, como se voltasse à natureza para renascer como água útil. Depois disso, bombas a elevam de novo, enviando-a para canais de irrigação que seguem rumo aos campos do Negev. Número 34. Agricultura alimentada pelo reuso. Graças a esse sistema, a agricultura israelense recebe todos os anos cerca de 37 bilhões de galões, mais de 140 milhões de metros cúbicos, de água purificada. Isso reduz drasticamente a necessidade de retirar água doce do Kinneret. Além disso, Israel conta com mais de 150 instalações de tratamento, desde grandes complexos em Haifa e Jerusalém, até pequenas estações rurais, todas conectadas sob a gestão da Autoridade Nacional da Água. Número 35. Nada se perde, tudo se reutiliza. As instalações modernas possuem sistemas de controle de qualidade e laboratórios que analisam diariamente dezenas de parâmetros. Em Israel, uma frase comum é: não temos água desperdiçada, temos água reutilizada. Essa tecnologia liberou enormes volumes de água potável, aliviou a pressão sobre o Kinneret e estabilizou o balanço hídrico do país. Número 36. A filosofia de quem vive no deserto. Ainda assim, Israel não teria tanto sucesso apenas com tecnologia. Existe uma filosofia profundamente enraizada. Aqui, água é tratada como algo vivo. Cada gota conta como uma moeda no orçamento familiar. Viver no deserto ensinou o país a enxergar a água como seu bem mais precioso. Não é poesia, é matemática. Pouca chuva, poucas fontes naturais e uma população crescente. Nessa equação, água não é algo que se extrai sem pensar, é algo que se preserva. Número 37. Onde quase nada se perde. O verdadeiro milagre do sistema hídrico israelense é o baixíssimo nível de perdas. Vazamentos nas tubulações geralmente ficam entre 5% e, no máximo, 10%. No mundo, a média fica entre 20% e 30%. Em Israel, cada cano é monitorado, cada vazamento é identificado quase em tempo real. Sensores de pressão, válvulas eletrônicas e alertas instantâneos não são luxos, fazem parte do dia a dia. Se a água se perde em algum ponto, as equipes sabem disso em poucos minutos. Número 38. A agricultura que reinventou a irrigação. Mas essa filosofia não nasceu dentro dos tubos, nasceu na terra. A agricultura israelense mostra que é possível produzir alimentos em regiões onde só chove algumas vezes ao ano. Aqui, a água não corre em enxurradas, ela pinga. Foi em Israel, na metade do século XX,
que surgiu a irrigação por gotejamento, uma ideia simples e revolucionária. Levar a água diretamente às raízes, gota a gota, com quase zero evaporação ou desperdício. A empresa Netafim transformou essa invenção em um marco global, usado hoje da Espanha à Índia. Número 39. A irrigação que pensa sozinha. Com o tempo, o gotejamento evoluiu. As fazendas passaram a usar sensores que monitoram a umidade do solo e a temperatura do ar. Outras empresas criaram sistemas ainda mais precisos, capazes de analisar dados vindos de satélites, sensores e até das próprias plantas. Quando as raízes precisam de mais água, o sistema abre a válvula pelo tempo exato. Nenhuma gota a mais. Às vezes, o agricultor nem participa. Algoritmos assumem tudo automaticamente, reduzindo o uso de água em dezenas de %. Número 40. A água inteligente dentro de casa. Até mesmo dentro das casas, os israelenses buscam formas de reaproveitar água. Sistemas domésticos redirecionam a água do chuveiro ou da máquina de lavar para irrigar jardins. Nas escolas, as crianças aprendem desde cedo a fechar a torneira enquanto escovam os dentes. Nada disso parece exagero. É cultura. As pessoas dizem: nós não economizamos água, ajudamos ela a viver mais. Talvez esse seja o verdadeiro milagre de Israel. Não apenas a tecnologia, mas a atitude. Em um país onde uma grande parte é deserto e o restante é quase deserto, a população aprendeu a não depender da chuva, mas a criar o próprio ciclo da água. Aqui, cada gota não é só um recurso, é parte da vida. E talvez por isso, Israel seja o país onde a água simplesmente não desaparece. Número 41. A próxima revolução pode estar a caminho. Talvez, em breve, uma nova tecnologia de economia de água apareça em Israel. Afinal, foi ali que a irrigação por gotejamento nasceu. Basta olhar para a agricultura do país para perceber que toda inovação ali é revolucionária. Número 42. Robôs que protegem as plantações. Em Israel, as abelhas estão diminuindo, enquanto o trabalho que elas precisam fazer só aumenta. Pomares e plantações crescem, e as culturas exigem precisão e constância. Mas os polinizadores naturais já não conseguem acompanhar o ritmo. O clima também atrapalha. Calor intenso, ventos secos, mudanças bruscas de temperatura. Tudo isso desregula o comportamento das abelhas. Sem elas, não haveria abacates, mirtilos e muitas outras frutas. E as abelhas também não conseguem polinizar todas as plantas. Por exemplo, flores de abacate abrem em horários diferentes e precisam de polinização cruzada rigorosa. Mamangavas, que seriam perfeitas para isso, são raras em Israel, e sua população está diminuindo. Número 43. Quando a tecnologia substitui o acaso. Diante desse cenário, os agricultores ficaram em uma situação estranha. A tecnologia avançava, mas a polinização ainda dependia de insetos aleatórios e do clima. Foi então que a startup israelense Bloom Chicks decidiu substituir o zumbido da natureza por inteligência artificial. Seus robôs polinizadores não voam como drones. Eles dirigem pelo pomar, fazendo o trabalho das abelhas. Número 44. O Yahav 2400 entra em ação. O Yahav 2400 parece uma pequena plataforma móvel avançando pelas fileiras de abacateiros, sabendo exatamente onde e quando atuar. Em vez de asas, ele tem tentáculos eletrostáticos que criam um campo elétrico suave, atraindo o pólen das flores e transferindo-o para árvores vizinhas. Tudo acontece sem solavancos ou danos, de modo suave, preciso e rápido. O robô é conectado a um sistema que analisa clima, umidade e o estágio de floração. Assim, ele só entra no pomar quando as plantas estão prontas para receber o pólen. Uma única passagem do Yahav 2400 substitui o trabalho de uma colmeia inteira e faz isso dia e noite,
com precisão matemática. Número 45. A polinização mapeada digitalmente. O Yahoo 2400 não anda às cegas. Ele enxerga as árvores usando câmeras e sensores que rastreiam quais flores já foram tratadas e quais estão se abrindo. Cada movimento é registrado no sistema e o agricultor recebe um mapa digital detalhado da polinização. Onde, quando e quanto pólen foi distribuído. Essa precisão transforma um processo antes imprevisível, dependente de insetos e clima, em uma tecnologia totalmente controlável. O robô não substitui as abelhas, mas as apoia, trabalhando onde a natureza já não consegue acompanhar. Número 46. A colheita automatizada dos pomares. Não muito longe dali, nos pomares israelenses, existe outro desafio. Pomares são lindos, mas exigem trabalho pesado. Maçãs estragam rapidamente, pêssegos e abacates amadurecem em poucos dias, e a mão de obra é cada vez mais escassa. Como em muitos lugares do mundo, a colheita é um dos trabalhos mais intensos e imprevisíveis. No calor, faltam trabalhadores, e as frutas não esperam. É aí que entram máquinas capazes de realizar o que antes parecia exclusivamente humano: colher frutas delicadamente, sem machucar. Número 47. A equipe voadora da Tevel Aerobotics. A empresa israelense Tevel Aerobotics Technologies criou uma das tecnologias agrícolas mais impressionantes dos últimos anos. Não são apenas drones, são verdadeiras equipes de colheita autônomas, conectadas por cabos a uma plataforma terrestre que atua como fonte de energia e cérebro central. Os drones sobem até as copas das árvores, escaneiam cada fruta com câmeras e sensores, e a inteligência artificial avalia se aquela fruta está madura, do tamanho ideal e pronta para ser colhida. Número 48. O toque suave das máquinas. Quando decide colher, o drone se aproxima com cuidado e utiliza um sistema de vácuo ou uma garra macia para retirar a fruta sem danificar a casca ou as folhas. Em seguida, deposita a fruta suavemente em um recipiente na plataforma e parte para a próxima. Essas máquinas trabalham praticamente sem parar, dia e noite, sem sentir calor, sem cansar e sem pedir intervalo. Número 49. Testes internacionais e adaptação a novas culturas. Esses drones já foram testados no Chile, em parceria com o grupo Unifruti. Lá, colheram maçãs com precisão e velocidade comparáveis às de colhedores experientes. Agora, o sistema está sendo adaptado para outros frutos: pêssegos, nectarinas, ameixas, peras e cítricos. E há mais uma vantagem. Além de colher, os drones criam um mapa detalhado do pomar, permitindo ao agricultor enxergar cada árvore quase por dentro. Número 50. A revolução tecnológica nas estufas. Mas e os vegetais? Israel também tem uma solução para isso. Dentro de estufas, onde a umidade é alta, o calor é constante e fileiras densas de tomates exigem cuidado extremo, o fator humano volta a ser um problema. Colher nesses ambientes é quase como fazer cirurgia. Cortar a fruta sem danificar o resto e sem misturar tomates verdes com maduros. Mesmo trabalhadores experientes se cansam, cometem erros e têm ritmo limitado. Número 51. O robô Grow assume o comando. A empresa israelense Metomotion desenvolveu o Grow, um assistente autônomo que percorre as estufas como um funcionário incansável. Ele é uma plataforma móvel, com 2 braços equipados com câmeras e visão tridimensional. O robô identifica cada planta, avalia seu estado, reconhece tomates maduros pela cor e pelo tamanho e os corta com precisão. Depois, deposita cuidadosamente o tomate em um recipiente, sem amassados, sem riscos. A inteligência artificial ajuda o Grow a lidar com galhos embolados e frutos escondidos. Número 52. Uma estufa quase autônoma. E não é só colheita. O Grow
também realiza tarefas como poda, desbaste e manutenção das plantas. Segundo seus desenvolvedores, ele reduz em até 90% a necessidade de trabalho manual e corta pela metade os custos de produção dentro da estufa. Isso transforma a estufa em um ecossistema quase totalmente automatizado. Número 53. O futuro da água e dos robôs. Israel sabe tirar o máximo do pouco que tem, e por isso muitos acreditam que, algum dia, até salvar água e reabastecer o lago Kinneret será trabalho de robôs. Afinal, se existe um lugar onde a tecnologia hídrica pode avançar mais uma vez, esse lugar é Israel, o país que aprendeu a criar sua própria água. No fim das contas, a história de Israel com a água mostra que limites podem ser ultrapassados quando a necessidade aperta e a criatividade assume o comando. Não é apenas sobre bombas, tubos, dessalinização ou robôs brilhando ao sol do deserto. É sobre a ideia de que um país pequeno, cercado por desafios naturais, decidiu não aceitar o impossível. O lago Kinneret, que já esteve à beira do colapso, hoje é prova viva de que tecnologia, coragem e uma cultura de respeito pela água podem transformar o destino de uma nação inteira. E talvez seja assim que Israel continue avançando. Gota a gota, solução por solução. Reinventando o próprio futuro. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!